quem não me conhece, eu sou Daniele Almeida, eu represento a Autoescola DF, que é uma escola especializada em habilitar pessoas com deficiência física, baixa estatura, o surdo. Estou aí há quase mais de 20 anos no segmento, dou palestras na ACD para levar informações referentes à habilitação, acessibilidade. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com o Pedro Pimenta, que também, além de ser nosso amigo, também foi nosso cliente, ele tirou CNH aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre a história dele e aí vamos falar sobre assuntos diversos de habilitação, de reabilitação, adaptações, e vai ser um prazer muito grande a gente trocar ideias. Pedro, até nos anos 90, teve assim a sua infância como a maioria, tranquilo, saudável, praticava a maioria dos esportes, futebol, judô, praticava aí diversos esportes. Tem aí 2 irmãos, né? Que passaram no vestibular direto da USP, e Pedro tinha uma grande responsabilidade aí porque eu fiz a lição de casa, né, Pedro? Okay, tô vendo. Fiz a lição de casa. E aí você tinha uma responsabilidade muito grande também de andar pelos mesmos caminhos que os seus irmãos, fazer a tão famosa faculdade, que são vamos colocar as profissões mais comuns, né, que hoje tem uma diversidade muito grande, mas na época, pelo menos dos nossos vestibulares, eu me incluo nisso também, teria que ser as profissões tradicionais, né? Medicina, direito, engenharia e etc. E aí veio a notícia em 2009, onde tudo mudou, né? Onde você teve meningite, né? E aí tudo mudou. Conta pra gente um pouquinho, Pedro, como é que foi tudo isso, pra gente poder te conhecer. Eu já te conheço, obviamente, mas para que o público aí te conheça um pouquinho da sua história. Claro, Daniela. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal aí de casa também, ou no celular, onde é que você esteja assistindo. Como a Dani, vou chamar de Dani, Por porque favor. Como a Dani bem comentou, eu, além de amigo aqui, eu fui um cliente muito satisfeito da DF, né? E é uma história, acho que muito interessante, né? É um pouco até diferente das outras histórias, talvez, que você tenha visto, pelas questões de adaptações e não adaptações. Mas a gente chega nesse assunto. Respondendo a sua pergunta, eu tive uma meningite no dia 11 de setembro de 2009. Eu estava com 18 anos, fazendo cursinho. Realmente o objetivo era seguir os passos dos meus irmãos, do meu pai, que são engenheiros. E meus irmãos são engenheiros da USP, então aquela rotina pesada, né, de estudos e tal. E por algum motivo, não sabe-se lá bem qual, né, não é que a ciência tem uma resposta exata para isso, mas eu acabei contraindo uma meningite meningocócica, que foi muito rápido. Na hora do almoço, logo antes do almoço eu estava 100%, já à noite, né, virando para o dia 12, menos de 1% de chance de sobreviver, que foi dada à minha família. Né, eu contraí uma meningite bacteriana fatal, causou uma infecção generalizada no meu corpo e uma batalha pela vida. Né, e foram 5 meses e meio internado, foram 2 comas e realmente do nada, né, a vida vira de ponta cabeça. E o preço para sair do hospital ali foi alto, foi amputação de ambos os braços acima dos cotovelos e ambas as pernas acima dos joelhos, né? E quando eu saí do hospital, Dani, eu percebi que o mundo era hostil a um cara como eu, né? A nossa casa, o nosso mundo, onde a gente convive, né? Ele é tão meu quanto seu, tão seu quanto meu. De repente, parecia que não era tanto mais meu, porque tudo é feito para a anatomia de uma pessoa, né, que tem mãos, né, ou pés e pernas, né? Então, quando a gente sai desse padrão, realmente não só fisicamente falando, né, da acessibilidade física, mas também de uma acessibilidade da sociedade com um corpo fora do padrão, etc. E é um desafio enorme a gente viver dessa forma, né, de uma forma, vamos dizer, diferente do padrão, né? Então, é uma questão de adaptabilidade, de aceitação, de resiliência, né? Porque era uma reabilitação muito improvável, né? Os especialistas na época, não só aqui no Brasil, mas fora também, falavam que
dificilmente eu ia conseguir dar mais que 20, 30 passos sem o uso de uma cadeira de rodas. Também a questão dos braços, né? A tecnologia que a gente tinha ainda é muito parecida com o que a gente tem agora de mãos biônicas, né? A gente vê aquilo na TV aberta e acha, né, vê uma matéria de domingo e tal, e acha que é algo fantástico, que você tem tato, sensibilidade. Não é. É uma garra, e aí são diferentes tipos de garra que você vai ter. Mas no final é tudo uma garra, né? E aí foi uma batalha intensa para me reabilitar. Você, eu creio, né, óbvio, eu acho que não tem como não sofrer e como não desistir, pensar em desistir, porque desistir, estamos aqui vendo que você não desistiu, mas em pensar na desistência ou realmente nos porquês, o que te deu força, Pedro? O que realmente você falou, eu preciso continuar? Óbvio, tem aqueles meses, eu acho que depois de tudo que aconteceu, do coma, vem os porquês, você questionar Deus, né? Eu não sei qual é a crença que você tem, se acredita ou não, mas os porquês, o questionamento obviamente veio, né? E aonde que foi a chavinha? Onde que falou, eu fui o escolhido, eu sou ungido, eu preciso levar a minha experiência adiante, eu preciso... Aonde que foi? Eu acho que são vários momentos, né? Vai criando-se um entendimento. O tempo, realmente, ele é diferente para cada pessoa. Você trabalha com deficientes há muitos anos, e eu acho que a gente que trabalha, né, há muitos anos com deficiente, a gente vê que a maioria, uma hora ou outra, se reencontra e se aceita ali minimamente, né? Óbvio que tem muita gente que carrega esse rancor, esse porquê, esse questionamento. Poxa, né, tanto bandido com braços e, né, gente má com braços e pernas, e bem eu, né? Mas tem uma hora que você para e fala, beleza, esse tipo de questionamento não me leva para frente, só me prende para trás, né? E o para trás não volta. Né? É muito claro na minha cabeça que eu não vou voltar a ter mãos e pés até segunda ordem. Então, é uma questão pragmática de fazer uma análise da sua situação, o que ainda é possível, e trabalhar duro pelo que ainda é possível. E uma parte talvez mais emocional, eu devia isso à minha família. Eu vi o tanto que eles sofreram, o grau ali de sofrimento, de amor ali dentro daquele hospital, e quanto isso impactou meus pais, meus irmãos, primos, cunhadas, sabe? Foi muito, tios. Então, o mínimo que eu poderia fazer é dar duro, dar um sangue danado nessa reabilitação. O mínimo era não desistir. O mínimo era não desistir, mas sempre eu acho que não adianta trabalhar com intensidade na direção errada. Então você tem que trabalhar com inteligência. Você tem que entender muito bem a situação qual é, quais são as variáveis, o que pode ser modificado, o que não pode. Saber isolar o que não pode, focar no que pode. Né? E aí um dia após o outro, ter paciência, porque não é uma coisa de uma semana, não é uma coisa de um mês, não é uma coisa de um ano. É um trabalho que eu diria que talvez foram 10 anos, agora 13 anos depois, talvez foram 10 anos para a maturidade total. E a independência veio com 2 anos mais ou menos. Né? Eu acabei, na minha reabilitação, passei por vários lugares e estava quase desistindo já, e me acharam, e eu achei um centro nos Estados Unidos que reabilitava principalmente veteranos de guerra do Afeganistão e do Iraque. E lá eles tinham um treinamento muito pesado, algo que hoje em dia eles seriam imediatamente cancelados, né? E como que você achou, ou como eles te acharam? Esse achado benéfico para todos, né? Eu acho que, na minha opinião, né, isso foi uma coisa que eu percebi lá atrás, as soluções para os nossos problemas geralmente estão em pessoas. Mesmo que estejam em coisas, em objetos, alguém fez e vende aquilo, né? Então... Não basta só a tecnologia que eles usam hoje, né? Artificial, enfim. Mas tem mesmo sempre um humano por trás. tem um humano por trás. Então é alguém que vai te vender ou te fazer uma parceria ou te informar que existe. Geralmente é uma pessoa, né? E até em âmbito de relacionamento também, né? Porque, 18 anos você perder braços e pernas, assim... Então, essas pessoas estão por aí. Isso tinha muito claro na minha cabeça. Então, eu sempre fui um cara que, do começo, eu me colocava fora da minha zona de conforto. Eu dizia muito sim. Né? E isso foi muito vantajoso.
Então eu me forçava em eventos e aí eu conheci esse pessoal no congresso. Esses congressos que a gente vai, Sim, sim. eu conheci eles no congresso e o vice-presidente da empresa me viu, veio até mim e ele viu em mim o que eles não tinham. A Hanger, que é a empresa lá nos Estados Unidos, é 1 milhão de pacientes, eles têm 1 milhão de pacientes ano, né? Então, Nossa. 200 mil amputados e 800 mil de órteses. Desses 200 mil amputados, não tinha nenhum caso de tetraamputação que era acima dos joelhos, pelo menos, né? Que aí é o bilateral acima do joelho, quem perde a perna, as duas acima do joelho, é um caso muito específico e muito difícil de andar, você viu, de subir a escada. Sim, sim. Eu gasto aí 2, 3, às vezes 5 vezes mais energia, fora, né, o desconforto de você usar um encaixe que vai até o quadril aqui, né? Sua perna tá ali dentro, dia de calor e tal, então a aceitação é baixa. E aí quando eu levo em conta ainda os braços junto de tudo isso, então eles não tinham uma pessoa com 4 amputações lá que era um case desse. Tinha de 3, vários. Até 4 amputações, mas abaixo dos joelhos, abaixo do cotovelo. E ele me deu o cartão dele, abriu as portas da empresa para mim e desde então ele me apadrinhou. Depois que eu fui reabilitado lá, né, nesse treinamento tal, que era difícil, mas eu não tinha nada a perder. Então eu dei o sangue lá, literalmente, eu tirava a prótese à noite, dava para encher essa caneca de sangue, assim, suor. Nossa. O liner, assim, na hora que você caía, tinha que pegar a toalha por baixo. Mas deu super certo e eu voltei caminhando pro Brasil, cheguei aqui, eu doei a cadeira de rodas. Eu fiz esse compromisso com mim mesmo de não usá-la. E aí comecei a usar os braços também mais, porque esses braços não tem nada de eletrônico neles, eles são braços até das grandes guerras. É um cabo aqui que eu mexo o ombro, eu puxo esse cabo que abre o gancho. Então, eu já tinha esses braços, né, na reabilitação, é a opção mais barata, mas quem diria também é mais funcional. Só que eu não acreditava nisso, eu não gostava de usar, realmente, é desconfortável no começo. Mas por caminhar, eu me sentia seguro com eles. E aí, como eu estava caminhando o dia inteiro, eu comecei a usar os braços o dia inteiro. Aí eu fiquei muito bom com os braços. Aí deu mais ou menos um ano, 2011 ali, final de 2011, as portas se abriram para mudar para os Estados Unidos. Eles me chamaram para mudar para lá, para virar um palestrante para eles. E também me matricularam na faculdade de prótese que eles patrocinavam, que fica na Flórida, ali em São Petersburgo, uma cidade da Flórida perto de Tampa. Cheguei lá e eu vi que a profissão era encantadora, que essa era a minha área, porém não gosto de fazer coisa com as mãos, é muito artesanal. Sim, sim. Eu falei, poxa, Imagino. né? Então eu transferi para economia, mas fiquei até 2020, morei 10 anos lá. E lá, por exemplo, vamos chegar lá, mas hoje você tem uma clínica de reabilitação e de próteses, né? Mas nós vamos chegar nisso ainda. Acredito que você aprendeu bastante, teve assim, além de isso ser benéfico referente às adaptações, te abriu o leque também profissionalmente, não? Sim, abriu muito. Como eu falei, esse vice-presidente da empresa, que é um cara simpático, uma figura super modesta, mas uma das maiores referências em próteses no mundo, que é o Kevin Carroll, tem livros e tal. Foi ele que me apadrinhou, né? E até agora mesmo ele ia vir no meu casamento, mas pegou Covid, assim, e eu tive a oportunidade depois que eu mudei para lá, enquanto eu fazia faculdade, de trabalhar para a Hanger e quase que para ele. Ele é um cara que viaja aos Estados Unidos, talvez de 365 dias, ele viaja 280 no ano. E a Hanger tem 800 clínicas, então ele visitava cada uma delas e aí fazia avaliações dos pacientes, então é como se o grande especialista viesse à cidade, né, e várias ele me levava junto. Então eu pude viajar muito, tudo sozinho, ali fazendo minha mala e tal. E aí já entrando no assunto aqui mais pertinente à ADF, eu mudei para lá no final de 2011, 2012, final de 2012 eu tomei a coragem de... Eu desenvolvi a técnica, né, junto a eles de dirigir pisando no acelerador e no freio. Né, com a minha perna. E isso vários outros, não fui eu que inventei, vários outros já faziam isso, que eram bilaterais transfemorais.
Na época a gente tinha um joelho eletrônico lá, mais antigo, que tinha um segundo modo, um chaveirinho que vinha no ele, você programava o segundo modo, nem a fabricante sabia que era possível. Entendi. Isso foi algo que Oklahoma desenvolveu lá, a Hanger de Oklahoma, que era onde eu trabalhava. E aí eu falei, poxa, mas e eu? Aí o pessoal, olha Pedro, acho que a perna não faz diferença. A preocupação maior é o braço. Eu falei, olha, põe um pomo aí, já era, né? Botou um pomo com anelzinho, beleza. Desde que com rapidez e segurança, aquele 360 graus, né? Sim, não vai ficar preso, né? Exato, não prender. Não prender, beleza. E aí a perna, assim, eu aprendi mais rápido a dirigir do que muito mais do que andar. Imagino. Foi muito intuitivo. Eu já dirigi antes, Sim. né? Foi muito intuitivo. A perna dá a segurança. E aí eu tirei minha carteira lá em 2012. De 2012 até 2020, 8, 9 vezes eu renovei minha carteira lá, porque com visto temporário, seja de estudante, seja de trabalho, você é obrigado a renovar essa carteira anualmente lá. Então, anualmente eu ia no Detran de lá. Passava pela perícia? Não, a perícia não. E lá é o interessante, né? Lá você se declara apto. É porque você tem que ser responsável por você mesmo. Você é responsável por você Obviamente. mesmo. Uhum. Então você vai falar, olha, eu preciso disso, disso, disso. Então você fala, como que o Estado vê? O Estado não te vê como um preconceito. Ele vai formar um conceito baseado na prova. Uhum. Então ele fala, beleza, traz seu carro e faz a prova. Se você passar, significa que você é apto para performar as atividades. A prova serve para medir se alguém é apto ou não. Isso é uma prova, né? Se você passou, não importa como. Tinha cara lá que dirigia com o pé e tal. Sim. Você é apto e ponto final. Né? E eu passei lá tranquilo, não perdi nenhum ponto e tal. O que eles fazem? Eles inspecionam o seu carro. Olha que interessante. E aí eles vão anotando quais adaptações você usou. E ali está a sua régua de corte ali, né? Está ali. Né? Então eu tenho meu pomo no volante. Mais nada, carro automático, direção hidráulica. Eram as únicas restrições que eu tinha na minha carteira. Na verdade, eles nem colocaram restrição na minha carteira. Né? Veja só. É bem igual daqui, né, Pedro? Mas nós vamos comentar sobre as nossas dificuldades. Mas o bacana assim é que, para um cara como eu, a sensação de ir e vir, independente, né? Sabe, eu tô dirigindo bem. Eu nunca tive, são 12 anos como amputado que dirige. Né? 11 anos. Eu nunca tive uma intercorrência que seja culpa minha. Uma vez um bêbado lá bateu em mim. Culpa dele, me pagou. Mas eu nunca bati em ninguém, eu nunca pedi controle do carro. Umas 3, 4 vezes que lá o pessoal é muito barbeiro, né? E que furaram o sinal vermelho. E que eu taquei o pé no freio e evitei o acidente porque a minha resposta foi perfeita. É o instinto, né? O instinto. Mas não só o instinto, a capacidade da adaptação, de resposta, de tempo de resposta, ou seja, não afeta. Não afeta. Nós vamos entrar nesse assunto, mas enfim, né? Você contando um pouco da nossa história, tá aí uma superação inacreditável e eu acredito muito no poder do ser humano, porque realmente a gente, essa força toda está dentro da gente, né? A gente precisa pensar, óbvio, não posso dizer que eu não imagino, porque é só você que passou por isso que sabe do sacrifício e das perdas e ganhas que você teve com tudo isso. E é inacreditável, realmente, e um privilégio fazer um pouquinho, nem que seja mínimo, dessa sua história com você. E quando você mudou para os Estados Unidos, a sua família foi junto, somente você, e aí você teve que se virar lá para fazer todo o processo, né? Foi somente eu. Foi somente você. É legal assim, porque eu gosto muito de falar sobre a história e comento muitas vezes sobre você nas aulas que eu vou na ACD ou por qualquer outra dificuldade, porque aqui, Pedro, na escola, a gente recebe pessoas com limitações diversas, né? E a gente teve um caso de um menino que perdeu os 2 braços num acidente de trator com 12, 13 anos. E ele tem toda a flexibilidade com as pernas. E ele era do interior e ele foi em todas as autoescolas possíveis da região e todas negaram.
a habilitação para ele, todas. Mas eu vejo que não negaram porque ele era incapaz. Eles negaram por falta de conhecimento das adaptações, por falta de conhecimento da tecnologia, por falta de estudo do que o mercado pode trazer. Imagino quantos nãos você levou, quantos nãos, e não só como dirigir, mas nãos em muitos assuntos, até por falta de conhecimento, né? Por falta. E você vem mostrando a sua porque eu creio que nós, seres humanos, crescemos com uma capacidade muito grande de transformação, capacidade de superação, mas realmente essa vontade tem que fluir de nós, tem que estar conosco e a gente querer realmente traçar um objetivo e não desistir e querer ir para frente. E falando um pouco do trabalho da autoescola e o meu pessoal, né, do meu time, eu acho que é isso realmente que move a escola, que move os nós como profissionais, que é querer realmente melhorar ou fazer parte de uma pequena parcela, mas melhorar a qualidade de vida, devolver o direito de ir e vir com a independência, mostrar para os peritos, né, em medicina de tráfego que há no mercado, participando de feira, participando de reabilitações, participando de congressos, estar o tempo todo estudando, realmente para a gente levar essa informação, para que quando você que nos procurou, o nosso amigo Jonathan que nos procurou, realmente mostrar esse leque de possibilidades de fazer parte do global, de ser inclusivo realmente, de falar, não é porque ele tem foi um tetra amputado ou né, teve os 2 membros que ele não pode fazer. Tem uma história não parecida com a sua, mas uma história também de superação, que estuda, que vai atrás do seu cotidiano. E quando eu falei para ele, não, você pode dirigir, a mãe dele até falou para mim, você tem certeza? Me chamou de lado e falou, você tem certeza? Todas as autoescolas falaram não. Por que só você está falando assim? Não que a autoescola é a bambambam, não, mas porque eu, como responsável da escola, eu vou atrás de todas as informações. Né? O que há de novo no mercado, o que há de novo de adaptação, para voltar realmente a poder falar um sim, né? Poder abrir um leque de como ele pode dirigir, como pode falar. E quando você nos procurou realmente, e eu falei para você, eu vou estudar o caso, não foi isso que eu te falei? Eu falei, eu vou estudar o caso, porque a gente é um caso novo, é o primeiro, a gente nunca pegou, mas eu não vou te falar não sem estudar o caso. Aí, Pedro, a gente foi para tudo quanto é lugar. Mandei o vídeo, você me mandou o vídeo de você dirigindo. Mas sabe o que é interessante? Eu acho que eu nunca contei essa história. Quando fui para os Estados Unidos, né, eu me formei depois, de fato, eu já, durante a faculdade, trabalhava meio de bico, né, para a empresa lá. E aí, quando eu terminei a faculdade, eles me contrataram. E para mim, para o meu pai, sabe, para meus pais, para minha mãe, mas principalmente meu pai, aquele desejo dele do filho numa grande empresa com plano de saúde, ganhando em dólar, depois de tudo que eu passei. Sonho de qualquer... Foi um alívio e um orgulho. Pô, a Renga chegava e falava, que prato você precisa? Depois que eu entrei, né? Que antes era emprestado de um, era todo remendado. Sim. Morria um, os caras me davam. E aí eu tava lá e eu tava super bem lá e eu amo aquele país e eu não tinha nenhum plano de voltar. Né? Aí em 2017 conheci minha esposa, né? E ela estava fazendo residência médica aqui no Brasil. Então era um relacionamento à distância, né? E como que você a conheceu? Longa história, fugindo do furacão. Sério? Lá, ela estava passeando com a mãe e a irmã, veio o furacão lá que ia matar todo mundo, lá o Irma, em 2017. A gente fugiu para casa de amigos em comum. Né? E aí passamos uma semana. O furacão ligou toda a história de amor. É isso aí, soprou, né? Soprou, verdade. Mas nesse relacionamento à distância, eu em Tampa, ela em Ribeirão Preto, e ela vinha 3 vezes nas férias dela por ano, lá para uma semaninha cada, lá para lá. Eu lá nos Estados Unidos, né, e tal. E aí no relacionamento à distância eu comecei a intensificar minhas palestras aqui no Brasil para poder, né, tal, manter esse relacionamento e tal. E eu tinha pouco o foco no Brasil, eu vinha uma vez por ano antes, né? E aí a coisa começou a desenvolver aqui e eu
poxa, pela primeira vez comecei a olhar o Brasil como... As coisas começaram a fazer um sentido lento que na pandemia que se materializaram. Entendo. A ideia era da Marcela Ir para lá. Só que eu conversava muito com a minha família porque ao mesmo tempo eu tenho um espírito empreendedor. E lá eu estava no ambiente, depois que eu entrei, você vê o outro lado, é aquele ambiente corporativo, travado, né? E aquilo... Seguindo formulários, processos, ainda mais burocracia. na América, né? E aí eu sentia que um certo ciclo tinha mais ou menos se fechado, sabe? E eu precisava ter coragem, a mesma que eu tive, de ir para lá, né? Em 2011, ali 2017, 2018 começou a me martelar isso aí. Eu fechei alguns contratos interessantes com a empresa aqui, que eu virei embaixador da empresa, então elas me traziam para cá, tal, fazia palestra e voltava para lá um corporativo. Apesar de eu ter muitas viagens e treinar amputados, que é o que eu gosto de fazer, entre essas viagens era aquele corporativo home office, que eu tenho pavor de home office. Né? E eu conversava muito com meu pai, desabafava com meu pai, tal, com minha mãe, com meus irmãos. E eu falava, pai, poxa, tá legal aí no Brasil, meu irmão, o do meio, todo mundo morou fora, né? O mais velho ainda mora fora, no Panamá, o do meio morava no Chile e eu nos Estados Unidos. O do meio voltou ali em 2018 pro Brasil, aí minha sobrinha, na época, agora eu tenho duas, né? Tal, e aí meus pais, meu pai quase aposentando, né? Meus pais são mais velhos, eu sou caçula. E eu falei, caramba, né, cara? Poxa, eu podia voltar ao Brasil e trazer... Será que o mercado não me cabe de próteses, né? Pô, com essa experiência aí, realmente cabia, o pessoal me ligava, né? E aí a resposta sempre era, sabe qual? Mas e a carteira? Meu pai falava, como é que você dirige aqui? Aqui você sabe que você não pode dirigir, você vai ter que ser ilegal aqui, se dá um acidente. E eu falei, realmente, não tem como, na minha, assim, é impossível eu ir para de uma outra Uber. pessoa. Sim, sim. Ou motorista. 24 horas. 24 horas, pô, e a sensação que eu tenho, e a minha conquista? Sim. Porque até hoje, não é brincadeira, até hoje, não tem uma vez que eu entro no meu carro, pega a Bandeirantes aí, a minha esposa é de Limeira, então final de semana sim, final de semana não, a gente vai. E eu sempre vou dirigindo. Eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir carro, eu gosto de kart, eu gosto de... Tô agora vendo aqueles Canam, sabe? Aqueles, Sei, muito legal. que eu adoro. Então, assim, é um negócio que me dá prazer e me dá um senso de, olha o que você conquistou. Não era pra você estar fazendo isso talvez, né? E aí eu falava, pai, é verdade. Pô, no Brasil não... Pô, quem sabe eu falo com a senadora, que é, né? A Mara Gabrilli, Mara, né? pô, Mara, né? Pô, Mara, vamos passar essa lei, Mara, já falando Já aqui pra ela. Mara. Vamos ver o que Para a gente o pode Estado, fazer. para o Estado deixar de preconceito e deixar a pessoa com deficiência se declarar apto do que ela quiser, Exatamente. né? O pessoal fala, lugar da mulher onde ela quiser, pô, lugar da pessoa com Também. deficiência onde ele quiser ou ela quiser também. Verdade. Se é dirigindo, deixa eu fazer o teste, né? E aí eu falo, pô, pai, mas aí, pô, mas não é possível que por isso vai me impedir, né, e tal. E aí veio a pandemia e eu fui forçado a mudar temporariamente para cá. Eu tava fazendo home office. Tava trabalhando aqui home office. Tá. Daqui para lá. Daqui pra lá. Horário lá, acordava mais cedo, tal, não sei o quê. E aí que desenrolou a ideia, daí eu falei, pô, quando eu entrei em contato com você, eu nem tinha certeza absoluta, eu acho, que eu ia ficar no Brasil. Mas eu falei, pô, vamos tentar, né? Vamos ver o que vai dar. E aí nesse meio termo veio a coragem, eu identificar a oportunidade de realmente abrir uma clínica especializada na reabilitação de amputados, inclusive casos complexos, né? A gente está ali em Barueri. E aí, em paralelo, que eu fui construindo, eu comecei vendo a viabilidade, né? Conversando com o meu sócio, o Jairo, né? Ele mora em Miami, ele é um cara muito grande do setor. E a gente foi fazer semanalmente call e eu falei, putz, no paralelo já vou me arrumar para ver se eu consigo tirar a carta. E aí um amigo amputado comentou de você, me passou seu número e falou, você tem uma chance com ela, porque ela batalha. E aí eu te liguei, mandei vídeo, falei, olha, eu dirijo há 9 anos, na época. E eu dirijo bem. Eu lembro. Se eu for adaptar meu carro, talvez eu dirija mal. Foi. Você já estava acostumado a dirigir? Eu estou acostumado e estou te falando, eu nunca tive problema.
Se mudar agora para um negócio cheio de coisa no carro e tal, Sim. aí é o risco para os outros. A solução segura é eu manter Da forma que você dirige lá. a forma que eu dirijo Claro, lá, né? claro. Então, aí eu te liguei, mandei o vídeo e tal, e você falou, ó, deixa eu te dar um retorno, eu preciso dar uma estudada. E eu lembro que a gente teve algumas reuniões antes de fato de ir para cima, Sim. tentando entender a legislação, Tentando as portarias, entender, verdade. e viu que não tinha nada. É verdade. Que diria assim, enfaticamente, eu acho que eles acabam empoderando o médico. O médico, o perito. O perito. E o perito, ele tem já, né, a sua experiência, que é meio que assim, olha, pisar no acelerador e no freio com a prótese te impede de ter sensibilidade. Exato. É a versão que eles colocam. Aí a minha versão é, então, obrigue todo mundo a dirigir descalço. Descalço. Porque Se você precisa sentir calçado quão também áspero inspira. o que você precisa é sentir o carro. Exato. Né? Você tá lá calçado, tamanco, não importa. Você sabe, Pedro, que a gente, assim, ó, do tempo que eu estou no segmento de autoescola, a gente teve várias mudanças, mudança de legislação de lei, mudança de perito, abriu-se o leque para muita coisa, porque antes a pessoa com deficiência física não podia trabalhar remunerado o veículo, não podia ter moto, era só o sidecar, não é? E hoje não, hoje, enfim, já existe um leque de motos, de adaptações, tem comando de voz, tem central elétrica e tem, assim, a tecnologia tá longe, tá, gente? Concordo com vocês, tá longe, estamos, assim, a passos lentos, mas estamos caminhando para uma grande mudança e uma grande tecnologia. Antes, a pessoa com deficiência física, na década de 70, era tratada como um tabu. Não podia sair de casa, era como se fosse pessoas com uma doença contagiosa, que ninguém falava, era tabu, era escondido. E hoje não, hoje, gente, pessoa com deficiência física são pessoas que têm uma limitação física, mas não são capazes de realizar ações, de trabalhar, de dirigir, de praticar um esporte. Eu tive a honra e o privilégio de acompanhar alguns alunos aqui no Rio, quando a gente teve a Paralimpíadas, foi sensacional, fora o acompanhamento de vários alunos nossos, né, que passaram aqui pela DF, trabalhando com sucesso, e que são pessoas que têm uma deficiência física, mas não são incapazes, como na década de 70 isso era tratado, né? E prova disso é realmente o avanço que a gente tem hoje nas adaptações que favorece a dirigibilidade com segurança, né? E infelizmente a gente vê pelas feiras internacionais que temos, que trazem muitas coisas aqui para o Brasil, infelizmente são poucos os peritos em medicina de tráfego que vão visitar as feiras, que vão de fato estudar. Tem alguns médicos, e nós contamos com ele quando foi para poder assumir a responsabilidade de aprovar o seu exame médico, que passa por ele, obviamente, mas que estudou o caso, que viu as possibilidades, conversou com ele pessoalmente, mandamos vídeo para ele. Mas ele também, né, eu acho que nem convém citar o nome dele. Eu acho que não. Porque assim, né, é uma coisa assim... Ele é travado mediante a legislação, né? Mas eu não acho que ele teve coragem. Ele teve coragem. Mas não é que tem uma lei, é que tem uma diretriz. Exatamente. Né? Apesar que o meu caso com 4 próteses, geralmente assim, por exemplo, você tem 2 próteses de perna. Então transfere para a mão, porque ali é o biológico encostando. Sim. No meu caso, né, eu estou indiretamente conectado a uma haste vale de qualquer jeito. Muito né? lembrar, porque nas aulas da ACD, eles falam, então eu posso dirigir com a prótese? E eu normalmente falo, se você tem 2 membros ou um outro membro, algum bom que não substitua a prótese, você vai dirigir com ele. É o que eu falo para os pacientes. Você vai dirigir com ele. Agora, no caso do Pedro, que muitas vezes eu comento, no caso do Pedro, ele teve os 4 membros amputados. Então, a forma que ele tinha que dirigir realmente era com a prótese. Isso já é uma haste. Ou uma adaptação. Uma adaptação. Mas o ganho que eu tenho nisso é maravilhoso. Porque eu consigo dirigir qualquer carro. Eu levo comigo o meu pomo. E a legislação fala isso, automático, Pedro, né? que a pessoa com deficiência física, isso é uma legislação. Ela pode dirigir qualquer veículo, desde que seja adaptado para ele. Inclusive, a gente tem vídeos, inclusive da Paralimpíadas, de pessoas, piloto de avião, gente, pilotando avião. Legal. Com os 2 membros inferiores, sem as mãos. Por que não dirigir um carro?
né? E quando eu vou na CD, eu falo exatamente isso. Gente, tá aí, eles dirigem avião, pilotam avião, dirigir agora ficou fácil, né? Porque o carro é mais rotineiro, é mais simples, vamos dizer assim. A minha atividade, para mim, é algo que faz uma diferença na minha vida gigantesca. Muita gente me pergunta, Pedro, como é a acessibilidade no Brasil comparado dos Estados Unidos, né, e tal? Putz, você deve estar sofrendo aqui. Eu falo, não tanto. Eu morava num lugar plano, isso faz muita diferença, que é a Flórida. Mas a mesma estratégia que eu tinha lá, eu tenho aqui. Lá é calor pior que aqui. Sim. É mais úmido que aqui. Você está sempre suando, então desgasta andar no sol e tal. Então, eu pegava meu carro de A para B, parava o mais próximo de B possível e ia nos meus compromissos. Né? No caso daqui, a mesma coisa. Só que olha que bacana, eu tenho o meio de locomoção meu, Sim. igual eu vim aqui hoje. Ah, tem vaga aí boa? Tem. Eu saí da garagem da clínica para a garagem daqui. Então, assim, isso minimiza até a gente conseguir melhorar toda a calçada, a acessibilidade. E tem gente que não tem esse privilégio de ter o seu carro, então transporte público, e eu tô nessa luta. Mas na minha experiência pessoal, Estados Unidos versus Brasil, graças ao empoderamento de eu poder dirigir um carro, te ajudou bastante. Me torna uma pessoa, cara, cada hora eu tô num lugar, eu vou fazer palestra, se é no estado de São Paulo, eu vou de carro. Não te limita nada. Não me limita a nada, entendeu? Então, eu chego lá, ligo o ar, não sei o que, ligo o carro, ponho o cinto e bora, né? Eu tenho um caso de um cliente, Pedro, que foi muito... Ele teve um derrame, tá, gente? Ele teve um derrame, era um senhor, ele teve um derrame, ficou hemiparético, né? Hemiparesia, ele teve um lado dele paralisado e ficou com afasia de fala. Pedro, a única palavra que ele falava pra gente era exatamente. Era a única coisa que ele conseguia verbalizar. E a família chegou a falar comigo pedindo para que eu negasse o pedido e falasse que ele não podia dirigir. Eu falei, eu não posso fazer isso. Primeiro que eu não sou médica. Tudo bem, eu tenho uma experiência, mas eu não sou médica. E aí eu perguntei para a família, mas ele não pode dirigir porque ele não tem condições neurológicas para isso, porque física eu tô vendo que tem, ou ele não pode dirigir porque vocês estão inseguros? Ah, porque nós estamos inseguros. É isso aí. E aí você teve todo o amparo familiar que te jogava pra frente, vamos lá, e vamos fazer, e vamos brigar, vamos ver o que há de melhor. Eu talvez no lugar deles, se eu não conhecesse, não trabalhasse com isso, e não conhecesse o leque de adaptações, também eu ficaria insegura, porque a gente não conhece. E aí, Pedro, eu levei para fazer, na época não tinha divisão equitativa, mas eu levei ele num perito que era, por coincidência, era neurologista, e ele avaliou, ele falou, por mim tá liberado. E quando ele pedi para que fizesse um psicotécnico e falei, aplica o teste mais difícil que você tiver, por favor, mais para a segurança da família. E assim a Lu fez e ele também foi aprovado. E aí eu vim com esse resultado para a família, olha, pelo perito do Detran, pela psicóloga também, ele é apto. A gente dá continuidade? Porque, veja, é a vontade dele. E isso vai, de fato, melhorar a reabilitação dele, vai dar um up para ele. A família, puxa, eu não sei. Eu falei, vamos colocar ele no carro e vamos dirigir? E como ele também não conseguia verbalizar, a única palavra que ele falava era exatamente, para ele era muito difícil a comunicação. Pedro, quando ele entrou no carro, você não tem noção, o sorriso dele veio até aqui. Ele só falava exatamente, 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 exatamente. E aí a gente fez a habilitação, a gente auxiliou na habilitação dele, e assim, era engraçado porque, por exemplo, se as aulas dele eram marcadas às 10 da manhã, ele chegava às 8, com um jornalzinho embaixo do braço. Ele falava, olhava para mim e falava, exatamente, era o bom dia dele. Aí ele tomava o café dele até a hora da aula, dava às 10 horas ele saía para a aula, fazia 2 aulas, voltava, continuava lendo, porque acho que ali ele tinha paz. Ele continuava lendo o jornal, exatamente, Daniele, e ia embora. E assim foi. A família pediu que ele fizesse 20 aulas, eu não lembro direito dos detalhes, e assim ele fez. Foi para o exame prático, passou no exame prático, a gente se emocionou, eu chorei, eu sou muito emotiva, foi ótimo. E o médico restringiu a habilitação dele com validade só 2 anos, para saber como ia ser a evolução dele, de fato, nas adaptações, etc. Eu lembro que passaram esses 2 anos, eu estava trabalhando, de cabeça baixa, escrevendo, e ele chegou na minha mesa, ele não voltou, tá? A hemiplegia ficou, mas ele chegou na minha mesa e falou, bom dia, Daniele.
que com uma legal. dificuldade, mas verbalizou. Aham. Eu me emocionei muito, eu chorei rios e falei, o senhor voltou a falar. E ele falou, eu lembro da história, eu me emociono de novo. Ele falou, você não tem noção do que foi a carta para mim. Só o fato de eu poder conduzir novamente a minha família, conduzir a minha mulher até o mercado, ou ter o direito de ir e vir sem depender dos meus filhos, É muito bom. foi muito bom. Então eu fico feliz de saber, puxa, legal eu ter brigado por ele, né? Não que, veja, não que a família está errada, não é isso. Eu talvez, se eu não conhecesse toda a tecnologia que eu trabalho hoje com isso, talvez eu também ficaria inseguro, porque a gente não sabe como vai ser dirigir sozinho, como é, né? As pessoas perguntam para mim, Pedro, o surdo também pode dirigir, mas como ele vai dirigir? Eu falei, gente, o surdo é surdo. Qual a dificuldade dele dirigir? Nenhuma, né? Porque ele desenvolveu até a visão, outro sentido, muito melhor do que o nosso hoje, que tem todos os sentidos, né? E desenvolve muito bem. A pessoa com deficiência dirige, qual a dificuldade, a adaptação ali? Né? A pessoa já chega achando... que é incapaz, né? Então, é por isso que a gente briga muito, né, com os médicos, com as empresas, de brigar, dizer, a pessoa não é incapaz, né? Ela tem uma deficiência física e nós, ali como autoescola, brigamos, como foi o seu caso, eu mostrei o vídeo pro médico, doutor, ele vai dirigir assim, a prótese dele, até chegar nele pessoalmente, numa conversa com ele, né? E o exame feito, tal. Isso não engrandece só, óbvio, a escola fica muito honrada, mas engrandece a gente como pessoa, né? Eu me sinto honrada de fazer parte disso, de levar essa informação. E você vê na minha vida que não é um detalhe. Ou seja, as pessoas falam, nossa, você abriu a clínica, poxa, que bacana, tal. Talvez eu não teria essa coragem se eu tivesse a certeza, né, que eu seria impedido de dirigir onde eu morasse. Entendeu? Então isso viabilizou e eu achei que ia ser uma batalha e foi algo tranquilo. Que bom que nós levamos essa tranquilidade. Foi bem tranquilo, você, porque né? a gente foi passando... Lembra? Ele fala, quebrou uma barreira, calma, tem a próxima. Tem a próxima. Mas tal, até um quesito sorte que a gente teve também de ser sorteado, né, e tal, mas tudo foi numa velocidade normal de uma pessoa perceber que tira a carta, né? Então, deu super certo e hoje cheguei aí dirigindo, peguei marginal, tudo. É algo que realmente... É inegável que um carro, na nossa sociedade pelo menos, se a gente falasse uma sociedade europeia, né, onde o carro é muito caro para dirigir, não sei o que, transporte público, mas na nossa sociedade é algo tão importante. Sim. E brasileiro pessoa. gosta muito de carro, né? Eu gosto. Brasileiro, todos gostam muito de carro. Eu estava no congresso uma vez, dando uma palestra, aí me perguntaram, Pedro, conta pra gente, né? O que você olha quando você vai comprar um carro? O que você olha assim de específico no carro para você, pelas suas necessidades? Eu falei, cavalaria. Eu brinquei. Quantos cavalos tem? Aí o pessoal deu risada e tal, porque realmente né? E eu acho que a parte de tecnologia de adaptações ela é essencial, assim como a cadeira de rodas. Sim, né? É que no meu caso, se eu podia, né? Por que não? Exato. Né? Cada caso é um caso, né? Quando a gente, na ACD, a gente vai levar o assunto de reabilitação, como voltar a dirigir, lesão medular, amputados, a gente entra nos detalhes, assim, da autonomia mesmo. Como ele transferir da cadeira de rodas, por exemplo, para o carro. A abertura da porta tem que ser diferente. O trilho, às vezes, do carro, né? Se tem um limite, se ele é mais alto, tem que correr com uma facilidade. A temperatura do carro, né? Porque não sente, depende da lesão, o medular não sente a temperatura do corpo e tem que ter, o ar-condicionado deixa de ser um acessório e passa a ser um item obrigatório no carro. Então, tudo isso são informações que nós levamos. E eu quero aqui deixar registrado e pedir, né, que os peritos do Detran, a legislação de trânsito, se mobilizem realmente para que a gente possa cada vez mais dar essa diretriz, né, fornecer essa acessibilidade, essa dirigibilidade para as pessoas com deficiência física, porque eu acho que a gente está muito defasado ainda, apesar de novo eu vou repetir, de todo o avanço que teve até aqui, da década de 70 para cá, com adaptações, com carros, né? Antes o carro automático era uma dificuldade, hoje já tem um leque, é mais acessível pelo menos, mas que
o perito em medicina de tráfego também avance no estudo, conheça as adaptações, se informe com as empresas de adaptações, que tem hoje várias empresas de nome que vão para os eventos lá fora. A Alemanha, por exemplo, que é a maior feira de reabilitação no mundo, se não me engano, né? Leipzig, é. E com certeza tem um leque. Às vezes, ok, não permite a gente ir, mas ler, se informar, para que a gente possa realmente junto aqui, como prestadores ou como terceiro setor que promove, né, esse tipo de acessibilidade para a pessoa com deficiência física, a gente seja mais amplo, mais mente aberta, porque falar não é o mais fácil, né, Pedro? Falar não de impacto é o mais fácil. E se a gente estudar, entender como funciona as adaptações, o mercado, e trazer isso realmente para o nosso mundo aqui, para o Brasil, e São Paulo, eu vejo que São Paulo é a diretriz. Por quê? Porque os peritos de fora, de interior, vêm fazer curso aqui na Abramet, né? Então, se nós aqui em São Paulo, que estamos aqui, abrir esses leques para estudo, eu acho que a gente vai subir muitos degraus e parar de falar não antes da gente conhecer, né? É isso aí, até porque o Estado, ele não tem nenhum capacitismo na hora de pagar imposto. Exatamente. Se é uma pessoa com deficiência e tem o prazer de trabalhar, seja com o que for, em casa, no computador ou numa empresa, você vai continuar pagando imposto em tudo que você faz, em qualquer coisa que você compra. Isso aí não tem capacitismo. Então, acho que do outro lado também a gente tem nossos direitos, né? E os direitos têm que ser plenos e nunca, de forma alguma, o Estado pode falar o que o indivíduo pode ou não pode fazer, uma pessoa com deficiência, antes dela se declarar dessa forma. Pedro, e me fala uma coisa, qual a mensagem hoje que você daria para a pessoa com deficiência física para buscar a sua independência? Né, eu sei que você várias palestras, enfim, não está hoje num palco dando palestra, mas está aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Qual mensagem você daria para essa pessoa que tem uma deficiência, que a gente sabe que é difícil, tem as dificuldades, as barreiras, nós... a hora é do Estado, a hora é da família, a hora é a calçada, a hora é o carro, mas a gente sabe que depende em qualquer setor, isso independe, eu penso que é um pouco, a força de vontade tem que ser um pouco maior para a pessoa com deficiência física, mas de qualquer forma, para fazer qualquer coisa, hoje o ser humano depende muito dele mesmo. Qual é a mensagem que hoje você poderia passar para as pessoas que estão nos assistindo? Veja bem, eu acho que o grande propósito nosso aqui no mundo são dois. Um é torná-lo um pouco melhor do que a gente recebeu. Tudo que a gente tem hoje, qualquer conforto, qualquer avanço, seja na área de medicina, seja na área de infraestrutura ou até em área de entretenimento, o que seja, o que te dá prazer hoje, o que te dá conforto, segurança, foi alguém que construiu no passado e às vezes num custo muito alto. E com uma gratidão a tudo isso, é fácil pensar que, obviamente, um grande propósito nosso é tornar o mundo agora para a próxima geração também um pouquinho melhor. Dar uma pequena contribuição e assim a gente vai gerando aí um mundo melhor para os próximos a vir, né? E dito isso, né, o segundo ponto eu acho que a gente tem que ser feliz. Né? A busca da felicidade é um grande objetivo de praticamente todo mundo, né? E muitas vezes a felicidade não vai estar ligada à sua condição física, e eu sei que é difícil, ou cognitiva, ou ligada à sua deficiência em específico. Eu sei que é difícil às vezes no começo a gente entender isso, mas você vai ver muita gente que em tese tem tudo na vida, tem beleza, tem bens, tem emprego, tem esposa, marido, filhos, e mesmo assim não consegue sair do buraco, não consegue achar a sua felicidade. Aí eu te pergunto em casa, é melhor ser uma pessoa com deficiência e que achou o seu propósito e vive em sua felicidade plena, ou ser uma pessoa sem deficiência, né? Ou pelo menos uma deficiência visível ou declarada, né? Mas que não acha essa felicidade? E é óbvio que a resposta é a primeira, né? O que importa na vida é ser feliz e fazer a diferença. Então, desde que você pratique a sua felicidade e pratique diariamente, né, ache algo que você saiba fazer bem, e hoje com tecnologia assistiva,
praticamente todo mundo consegue, através de um computador, de um celular, fazer um monte de coisa, né? Tem um cara muito bacana que mora ali no meu bairro, chama Rick, né? O Rick, ele teve ela, se eu não me engano. Então ele foi paralisando todo, hoje em dia ele só mexe os olhos. E o Rick tem livro escrito, é um cara muito atuante em meio aí desse público, né, da pessoa com deficiência, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele é um cara participativo, ele tem ONG, tudo da cama dele, com o movimento dos olhos e um tracker que pega esse movimento dos olhos, né? Ou seja, o grande objetivo de vida dele permanece, né? Os grandes propósitos dele permanecem. Então, acho que pra gente que tem uma deficiência, a gente tem que entender, né, o que é possível fazer ainda e focar nisso, né? E focar com muito entusiasmo, muita alegria e em ser feliz e ajudar os outros a procurar a sua felicidade, ou seja, dar uma pequena melhora ao mundo, né? E aí com isso acho que vem tudo o que a gente está discutindo aqui, né? A independência, os pequenos atos de independência que cada um pode fazer. Dirigir um carro talvez para você aí seja uma realidade em breve, é muito gostoso, igual a gente falou. Trabalhar, gerar renda, estar com a família, com os amigos, tudo isso uma pessoa com deficiência pode fazer, né? Então é isso, focar nisso aí e ser feliz. É isso aí, gente. Bom, eu quero agradecer, é um privilégio nosso receber você aqui. Obrigado. Ser o primeiro, fazer parte aqui do nosso entrevistado, do nosso bate-papo. Pra gente foi uma honra e um orgulho muito grande em poder proporcionar para você, ou devolver um pouco para você o poder de ir e vir independente, né? Essa independência, se é que a gente pode dizer assim. Estamos caminhando para que realmente possamos fazer cada vez mais. Sim. Quem quiser encontrar o Pedro ou conhecer um pouquinho mais do Pedro, ele vai deixar aqui as suas redes sociais, os seus canais, a clínica dele, a Da Vinci, que fica em Alphaville, né? E olha, gente, eu fui lá visitar, é sensacional, vale a pena. Vocês vão encontrar ali muita tecnologia e mais do que as adaptações, mais do que toda essa tecnologia que nós estamos discutindo aqui, um cara que vai poder te instruir, vai tentar te dar o caminho das pedras, vai tentar fazer que realmente supere e a história de vida como profissional, como parceiro, enfim, é o que nós proporcionamos e tentamos fazer isso aqui, não só na DF, não só na Da Vinci, mas como pessoas, né? A gente tenta proporcionar e tentar dar um caminho. Fala um pouquinho aí, Pedro, das suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Geralmente eu estou ali no Instagram, @PedroPimentaLife, L-I-F-E, de vida, né? Se colocar Pedro Pimenta já é o primeiro ali que aparece. Eu não sou um cara tão ativo, mas uma vez ao dia eu passo ali, eu posto alguma coisinha, né? Mas eu respondo ali o direct ao máximo possível. Tem épocas que fica mais difícil, quando dá alguma coisa, uma milha e tal, aí, mas geralmente eu estou acessível lá. O arroba da Vinci é Da Vinci Brasil, Da Vinci Brasil com S, S no Brasil e C no Da Vinci. A nossa clínica ali já é mais, eu estou mais lá hoje em dia, né, postando bastante. A evolução, o pessoal gosta, mesmo quem não é da área, gosta de ver a evolução dos casos que a gente mostra lá, e é muito bacana, né? E o meu site é pedropimenta.com, lá principalmente para contato de palestras, você pode achar todo o Media Kit, todo o material lá, inclusive contato para contratar para palestras também. Legal. Umas coisas, Pedro, que eu vi lá nas suas redes sociais que eu acho bárbaro é você mostrando alguma coisa do seu cotidiano. Abrir uma garrafa de cerveja, uma lata, um enlatado. Eu acho muito legal, até para mostrar para as pessoas o cotidiano, né? Porque a gente não... a pessoa que não tem uma deficiência ou não trabalha ou não está nesse meio, acha que é impossível. Segue lá o Pedro Pimenta que você vai ver que é possível sim. Tá bom? Gente, muito obrigada por estar aqui conosco e agradeço bastante a vocês a audiência. Mande perguntas, assuntos que vocês queiram que nós tratamos aqui e será um prazer poder fazer. Obrigada, até a próxima.